Ji Kong mais uma vez empunhou sua aura de espada, e em um piscar de olhos, o grupo foi transportado de volta para a arena anterior. Ele lançou um olhar severo para Lu Xiaojie e perguntou com firmeza: garoto, quanto você compreendeu? Seu olhar rapidamente percorreu Xiaojie, que parecia atordoado, sentindo-se secretamente orgulhoso ao pensar: este garoto realmente me trará uma alegria inesperada, não trará? No entanto, naquele momento, Lu Xiaojie havia acessado a interface do sistema, onde uma mensagem apareceu: você recebeu orientação do cultivador de espada de 8º nível, Ji Kong. Você receberá uma troca de prêmio. Ele se concentrou intensamente na tela, comandando silenciosamente o sistema para confirmar. Imediatamente, a tela brilhou intensamente, refletindo um sorriso animado em seu rosto. Ele pensou consigo mesmo: orientação do 8º nível. Qual será o prêmio? Na tela, uma imagem apareceu junto com o texto: habilidade, todos os seres são iguais parcial. Lu Xiaojie franziu a testa, confuso, enquanto se perguntava silenciosamente: parcial? Parece que este movimento está relacionado aos poderes sobrenaturais baseados no destino de Ji Kong, mas por algum motivo, está incompleto. Trocar isso terá algum efeito? Ele continuou a ponderar interiormente, seus olhos brilhando com complexidade enquanto examinava cuidadosamente a habilidade recém-adquirida. O sistema exibiu 2 itens especiais novamente. O primeiro item era um cartão de atualização de intenção de espada com um desconto de 50%, com uma nota informando que poderia ser utilizado apenas no nível atual. O segundo item era um cartão de atualização de poderes sobrenaturais baseados no destino, também com um desconto de 50%, acompanhado por uma nota semelhante. Ao ver esses 2 itens, Lu Xiaojie não pôde deixar de abrir os olhos e exclamou: sério? Um cartão de atualização de intenção de espada com 50% de desconto? Se ambos precisam de 2 milhões de pontos de experiência para subir do nível 1 para o nível 2, então usar este cartão pode economizar até 1 milhão de pontos de experiência? Imediatamente, um painel do sistema apareceu diante de Lu Xiaojie, exibindo as 2 opções claras. Ele levantou a mão, profundamente pensativo: ambos economizam 1 milhão de pontos de experiência. Então, devo escolher intenção de espada ou coração de espada? Enquanto Lu Xiaojie ainda estava em dúvida, Dong Li entrou em um estado de meditação. Ela ficou parada, olhos fechados em tranquilidade, seu ser inteiro parecendo harmonizar-se com a natureza. Uma leve brisa passou suavemente, trazendo uma fragrância delicada, fazendo seu longo cabelo balançar suavemente no ar. As folhas das árvores caíam gradualmente, criando uma cena de quietude e serenidade. O vice-líder do Sexword caminhou de longe, com as mãos entrelaçadas atrás das costas. Ao ver sua discípula em meditação, um brilho de expectativa apareceu em seus olhos enquanto ele pensava silenciosamente: discípula, quanto você pode compreender? O mestre está muito ansioso para ver. Após um momento de fechar os olhos para acalmar a mente, Dong Li de repente abriu os olhos bem grandes, suas sobrancelhas franzidas de determinação. Apertando a espada com força em sua mão, ela gritou alto, cheia de convicção. A luz da espada brilhava intensamente, ofuscando todo o espaço. Ela balançou a espada vigorosamente na frente das 2 pessoas que estavam observando. No entanto, a situação se tornou peculiar. O ar de repente ficou silencioso, até mesmo constrangedor, fazendo todos se sentirem um pouco desconfortáveis. Ji Kong apenas acariciou sua barba, sem dizer uma palavra, seu olhar contemplativo. Enquanto isso, a tia Nin não conseguia esconder sua surpresa, a boca aberta, pensando consigo mesma: o que está acontecendo aqui? Este nível de compreensão de Xiao Lizi não pode ser tão pobre. Sem se deixar afetar pelas expressões dos 2, Dong Li lentamente retirou a espada. Seu rosto estava frio, desprovido de emoção. Ji Kong e a tia Ning trocaram olhares, ainda mais perplexos com o que ela acaba de mostrar. Sem dizer uma palavra, Dong Li levantou a espada novamente, surpreendentemente balançando-a poderosamente, cortando uma folha que acabará de cair. A tia Nin monitorou de perto suas ações, seus olhos brilhando com suspeita, e então ela pensou involuntariamente: algo não está certo.
Esta garota não está apenas imitando as habilidades de espada. Ela quer absorver e integrar o poder do vento em si mesma. Mas que pena! De repente, Dong Li parou seu movimento, retratando sua espada. Todo seu ser tornou-se imóvel, seus olhos fechados enquanto entrava em um estado de meditação. Um fluxo de energia verde gradualmente se espalhou de seu corpo, envolvendo os arredores, como se ela estivesse se fundindo com a natureza. Vendo isso, a tia Nin pausou, seus pensamentos anteriores mudando. Ela ponderou em silêncio: espere, não posso tirar conclusões precipitadas ainda. Após um momento de meditação, Dong Li abriu os olhos wide. Seu olhar cintilava com uma luz verde fria, cheia de determinação. Um brilhante raio de luz verde surgiu, formando um grande círculo girando ao seu redor, subindo alto como se quisesse tocar o céu. Ventos poderosos rugiram ao redor daquele círculo, ferozes e fortes, demonstrando a força do elemento. A tia Nin não pôde esconder sua astonishment, seus olhos bem abertos enquanto exclamava: a garota conseguiu harmonizar o poder do vento em sua integração. Ao lado dela, Ji Kong acariciou sua barba, um sorriso satisfeito em seu rosto enquanto elogiava: nada mal, nada mal. Este nível de compreensão é, sem dúvida, comparável ao meu no passado. Após completar a formação, Dong Li permaneceu parada, acalmando-se por um momento. O vice-líder da seita da espada observou-a, seus olhos cheios de alegria e orgulho. Ele pensou consigo mesmo: minha discípula é verdadeiramente excepcional. Preciso informar seu irmão mais velho sobre isso. Caso contrário, seria como aquele CMYD conquistando grandes coisas sem que ninguém soubesse, certo? Ele lembrou-se do momento em que Dong Li disse firmemente: o primeiro detalhe na determinação dos 3 capítulos, antes que sua força seja suficiente, você não pode deixar que os outros saibam que você é o júnior da pessoa. Refletindo sobre essa sugestão, ele sorriu levemente e pensou consigo mesmo: meu irmão mais velho certamente não pode ser considerado outras pessoas, o certo? Seu olhar varreu Mo Dongfang, Eiting e Luo Bin, que observavam à distância. Após olhá-los por um momento, ele avaliou: é uma pena que a força desses discípulos ainda seja muito fraca, e sua compreensão é limitada. No entanto, no futuro, talvez haja uma luz que os ajude a romper. Dong Li finalmente completou seu treinamento, soltando um suspiro de alívio. Ela cuidadosamente encaixou sua espada, seu rosto refletia foco e determinação, compreendendo ao extremo: a próxima etapa é transformar todos os seres são iguais em meu próprio poder integrado. Ela virou a cabeça, seu olhar dirigido a Lu Xiaojie, que também estava em meditação não muito longe. Em seu coração, ela se questionou: eu me pergunto quão longe a compreensão do meu irmão mais velho chegou até agora? De repente, Ji Kong pareceu notar algo incomum. Seu rosto mudou, e seus olhos se arregalaram enquanto ele olhava mais de perto. Imediatamente, ele gritou: todos se afastem. Logo após isso, ele balançou o braço, liberando um poderoso movimento de proteção, criando um escudo de energia verde que envolveu todos, garantindo segurança absoluta contra o iminente perigo que acabará de aparecer. Eles estavam a uma certa distância de Lu Xiaojie, preparando simultaneamente uma barreira protetora para si mesmos. Lu Xiaojie fechou os olhos, acalmando sua mente para compreender, esforçando-se para sentir tudo com todos os seus sentidos. Após um momento, ele lentamente abriu os olhos, uma luz azul brilhante piscando deles. Ele levantou delicadamente a mão, rodopiando-a, criando imediatamente uma poderosa rajada de energia verde. Ji Kong observou, incrédulo, enquanto aquele movimento se desdobrava diante dele. Ele arregalou os olhos em assombro, avanço do intento da espada. A tia Ning também ficou igualmente impressionada. Ao vê-lo liberar tal técnica, seus lábios se curvaram em um sorriso satisfeito, o primeiro nível de cultivo do intento da espada tomou forma. Agora, a aura da espada de segundo nível também foi compreendida. Xiaojie, você realmente deseja alcançar coisas que nunca foram realizadas por aqueles antes de você? Quantas mais vezes você pretende surpreender a tia Ning? Ji Kong franziu a testa, acariciando sua barba, concentrando-se para observar de perto a técnica de Lu Xiaojie.
Após um tempo, ele disse lentamente, sua voz cheia de emoção, com um golpe meu, ele conseguiu compreendê-lo até este ponto. Este garoto é realmente notável. Tendo dito isso, ele eclodiu em uma risada calorosa, sua voz ecoando por todo lugar, como se nunca antes tivesse estado tão alegre. Ele até bateu palmas em elogio, deixando todos ao seu redor em assombro. Eles o olharam com confusão, sem entender a razão por trás de sua empolgação. Tia Nin, sentindo-se um pouco curiosa, perguntou, irmão sênior Ji, há algo engraçado? Ji Tiankong virou-se para olhá-la e retrucou, irmã Júnior Nin, você não disse que esse pirralho uma vez cometeu um erro ao falar com o santo da espada Nanwei? Então você sabe o que significa para ele alcançar a intenção da espada no segundo nível? A tia Nin olhou para ele calmamente, pensou por um momento e então perguntou, o que isso significa? Ji Tiankong entrelaçou as mãos nas costas, jogou a cabeça para trás e riu alto mais uma vez, significa que eu não estou apenas errado, mas estou incomensuravelmente errado. A tia Nin ficou atonita com a explicação de Ji Tiankong e não teve mais nada a dizer. Ela soltou um suspiro, sentindo-se exasperada, e pensou consigo mesma, irmão sênior Ji realmente se lembra de tais coisas? Embora estivesse feliz, Ji Tiankong imediatamente controlou suas emoções, fixando seu olhar em Lu Xiaojie, sua mente começando a calcular, esse pirralho teve seu avanço graças a um único golpe meu. Isso significa que eu estava errado e também poderia considerar isso como uma vitória sobre meu irmão mais velho. A batalha que Lu Xiaojie iniciou foi de fato poderosa e intensa. Uma faixa de verde apareceu diante de seus olhos, junto com espadas eretas no ar, criando uma cena maravilhosa. Ele pensou consigo mesmo e então riu, acenando repetidamente com a cabeça. A lógica é completamente sólida, não há problema. Esta orientação daquele pirralho, preciso implementá-la e disseminá-la ainda mais vigorosamente. Dong Li olhou para Lu Xiaojie, sem desviar os olhos dele, seu olhar cheio de admiração, se eu estivesse apenas no segundo nível, definitivamente não seria páreo para você, irmão, você está ficando cada vez mais forte. Após avaliar suas próprias habilidades, Lu Xiaojie comentou, a sensação do avanço da intenção da espada é bastante boa. Mas naquele momento, o sistema de repente exibiu uma notificação, a intenção da espada nível 3 requer 4 milhões de pontos de experiência. Você quer avançar? Ao ler aquelas linhas, seu irmão se sentiu como se tivesse sido atingido por um raio, seu coração doía violentamente, o próximo nível requer 4 milhões de pontos de experiência, é simplesmente caro demais. Lu Xiaojie fechou os olhos, soltando um longo suspiro, é realmente tão caro? Eu me pergunto o que esse sistema medíocre faz com os pontos de experiência, talvez alimentar peixes? Ao redor dele, energias poderosas e ferozes se agitaram, ecoando com tremores. Lu Dongli ficou radiante, rapidamente falando para parabenizar, parabéns, irmão, pelo avanço na intenção da espada. Lu Xiaojie respeitosamente se virou para Ji Tiankong e disse, obrigado, sênior, pela sua orientação. Ji Tiankong acariciou a barba e respondeu calmamente, garoto, você realmente tem uma excelente capacidade de compreensão, não inferior à minha quando eu era jovem. Ao ouvir isso, ele apenas sorriu, mas pensou internamente, não inferior a você quando jovem, significando mais forte que você, certo? Ji Tiankong cruzou as mãos atrás das costas e se virou para ir embora, mas olhou para trás e lembrou a todos, a espada que acaba de ser apresentada, vocês provavelmente precisarão de algum tempo para digeri-la. Durante esse tempo, preciso voltar ao Sect do Sabre para tratar de alguns assuntos. Ele então se virou para tia Nin e perguntou, irmã Júnior Nin, você ficará no Mosecto ou irá comigo de volta ao secto? A tia Nin sorriu suavemente e respondeu, irmão sênior Ji, após o dia da consulta da espada concluir, iremos organizar as classificações dos 300 sectos sob nosso secto. Tanto você quanto eu precisamos comparecer à reunião. Ji Tiankong apertou os olhos e disse cansativamente, é apenas um processo de qualquer forma, realmente maçante. Vamos. A tia Nin se aproximou de Lu Xiaojie e Dong Li, lembrando-os, Xiaojie, Xiao Lizi, a tia Nin virá visitar vocês dois em alguns dias. As duas pessoas partiram assim, sem mais.
Dong Li levantou a mão para acenar de despedida, adeus, Tia Ning. Xiao Ge se virou para olhar todos e disse, vamos, as lutas de hoje terminaram. Todos devem tentar recuperar energia e acumular experiência aprendendo a se integrar com os seniores, isso será benéfico para o seu processo de cultivo. Ao ouvir isso, todos responderam em uníssono e obedeceram. Dong Li caminhou de perto ao seu lado, procurando uma oportunidade para conversar, e então perguntou, irmão, quanto você acha que nossa seita Mo irá progredir nesse ranking? Xiao Ge não se importou muito, respondendo calmamente, é apenas um problema menor, não há necessidade de se preocupar muito. O ranking daqui a 3 anos será realmente interessante. Ela repetiu, daqui a 3 anos? Ele sorriu, sentindo-se satisfeito e alegre por dentro. Felizmente, Ji Tiankong já havia partido, esta noite era o momento de ele oferecer sangue de essência ao benfeitor. Se ele estivesse aqui, isso poderia levar a algumas descobertas. A imagem de um grande túmulo sob a luz do luar surgiu em sua mente. Xiao Ge suspirou interiormente, os homens são verdadeiramente difíceis. Quando criança, desejei crescer, mas ao amadurecer, me tornei um sanguessuga para os outros. Esta noite continuará a ser mais um dia vazio. Neste momento, em Qingzhou, em meio à vasta floresta verde, o céu estava azul e o ar era realmente agradável. Yu Yu estava de frente para o penhasco, seu olhar focado e sem distrações, uma mão descansando sobre o queixo em contemplação, o penhasco à minha frente é a entrada para o reino secreto, mas por que, com minha aptidão, passei tanto tempo sem nenhum progresso? Além disso, ele nem se importa com a espada que pediu ao irmão Xiao Ge e nem vai dar uma olhada. De repente, do nada, Shen Xiao apareceu correndo, sua voz alegre e urgente, irmão Yu Yui, a coisa que o irmão mais velho precisa, eu a obtive. Ao ouvir o chamado, Yu Yui imediatamente se virou e viu Shen Xiao em pé sobre sua espada, voando rapidamente em sua direção. Ele perguntou surpreso, qual foi o resultado da consulta pela espada no Mosect? Shen Xiao havia corrido até ali com todas as suas forças e agora estava exausto, aterrissando pesadamente no chão, ofegante enquanto tentava recuperar o fôlego, gaguejando, especial. 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 Ao ouvir aquelas palavras fragmentadas, Yu Yui ficou ainda mais ansioso, especial o quê? Shen Xiao fez um esforço para ficar de pé, concentrando todas as suas energias para responder animadamente. Mas sua declaração terminou abruptamente e inesperadamente, deixando Yu Yui com a sensação de ter sido mergulhado em água fria, parado ali em estado de choque. Shen Xiao sorriu, um sorriso astuto no rosto, então estendeu a mão para mostrar a Yu Yui uma pedra lindamente brilhante aninhada em sua palma, irmão mais velho, deu uma olhada por si mesmo. A pedra se assemelhava a um projetor, refletindo toda a cena naquele momento. Ao olhar para a pedra, Yu Yui viu claramente o processo de Lu Xiaojie realizando sua magia, sendo contrariado e então contra-atacando ferozmente. Ele observou atentamente a imagem de Xiaojie dentro da pedra, não conseguindo evitar exclamar, sua voz cheia de alegria e admiração, o porte do irmão Xiaojie não mudou nada. Especialmente aquela linha, seus corações estão em calço verdadeiramente impressionante. No entanto, sua alegria durou apenas um momento. A expressão de Yu Yui caiu rapidamente, um suspiro triste escapando de seus lábios. Shen Xiao, ao seu lado, notou e perguntou, irmão Yu Yui, por que você suspira assim? Yu Yui virou-se e revelou seus sentimentos, a força do irmão Xiaojie melhorou significativamente. Ao ouvir isso, Shen Xiao ficou momentaneamente surpreso, mas rapidamente tentou consolá-lo, irmão Yu Yui, não desanime por causa disso. As palavras reconfortantes deixaram Yu Yui em silêncio por um momento. Então ele voltando-se novamente para a parede de rocha, retomando sua postura original, seu olhar resoluto. Ele se lembrou, é por isso que devo me esforçar ainda mais. Acumular o pequeno no grande é exatamente como deve ser. Shen Xiao riu um pouco, tentando aliviar a atmosfera tensa. Não apenas Xiao Shendai está presente, mas desta vez o líder do Seitamo certamente fará seu nome conhecido em todo o mundo. Ao ouvir isso, Yu Yu imediatamente se virou, perplexa, e perguntou, por quê?
Shen Xiao colocou as mãos nos quadris e explicou calmamente: o pedido de espadas da seita Mo desta vez conta com a presença tanto de um vice-líder da seita quanto do Elder Ning. Yu Yui ficou surpresa com essa notícia, seus olhos se arregalando, pensando consigo mesma: tio também vem? Nesse exato momento, na seita da espada, no topo de um penhasco traiçoeiro e majestoso, nuvens espessas envolviam o caminho, sons animados ecoavam continuamente, dando boas-vindas ao líder da seita. Um homem com uma postura imponente, cheio de autoridade, avançou. Este era Li Suifeng, um dos 4 lendários espadachins de Qingzhou, e também o líder da seita da espada. Ele levantou a mão para sinalizar e disse em uma voz profunda e digna: convido os representantes a tomarem assento. Um por um, todos se sentaram, começando a se envolver em conversa. O irmão sênior Ji já chegou, certo? De repente, um flash de luz verde passou rapidamente, rápido como o vento. Outra pessoa apareceu, descendo graciosamente para um assento. Este era Ji Qiankong. Ele sorriu e brincou com todos: apenas sentem-se, não sejam tão educados. O líder da seita da espada olhou para a expressão raramente alegre de Ji Qiankong com confusão. Em reuniões como esta, o irmão sênior Ji geralmente mantém uma atitude séria e descontentamento. Por que ele está tão contente hoje? O líder da seita da espada intencionalmente limpou a garganta algumas vezes para atrair a atenção e então disse: uma vez que todos chegaram, vamos dar uma olhada na tabela de classificação preliminar primeiro. Após dizer isso, ele acenou com a mão para jogar vários livros sobre a mesa, permitindo que todos na sua frente os examinassem. Os livros foram lançados com precisão, pousando ordenadamente sobre a mesa diante de cada pessoa, incluindo Ji Qiankong. Vendo o rosto sério de Ji Qiankong, Li Tuifeng pensou consigo mesmo: o irmão sênior Ji geralmente não se importa com as classificações, provavelmente não se daria ao trabalho de abrir o livro hoje. No entanto, ao contrário de suas expectativas, Ji Qiankong realmente alcançou o livro, abriu-o e começou a folhear as páginas cuidadosamente. Li Tuifeng não conseguiu esconder sua surpresa ao testemunhar aquela cena: ele realmente está abrindo o livro para ler? Não apenas isso, Ji Qiankong até pegou o livro e folheou as páginas rapidamente em frenesi. Os olhos de Li Tuifeng estavam colados nele, não deixando o irmão sênior Ji por um segundo sequer. Parecia que ele estava procurando por algo. Então, parecia que Ji Qiankong havia encontrado o que precisava. Sua sobrancelha franziu-se enquanto ele lia cuidadosamente cada frase e cada palavra. Sua mão acariciou sua barba, e seus olhos revelaram uma profunda contemplação enquanto ele ponderava algo profundo. Li Suifeng ficou surpreso, ensopado de suor, seu rosto ficou pálido, a expressão do irmão sênior Ji mudou. De repente, Ji Qiankong explodiu em raiva, batendo o livro na mesa com um estrondo e gritou: que tipo de classificação é esta? Isso não é nada além de um arranjo aleatório. Seu descontentamento assustou todos ao redor. Todos os olhos se voltaram para Ji Qiankong, mas ninguém disse uma palavra. Na mente de cada pessoa, os pensamentos corriam: o irmão sênior Ji sempre foi quieto e não expressou opiniões. Será que desta vez ele quer se envolver na classificação? Se meus pensamentos entrarem em conflito com os do irmão sênior Ji, isso definitivamente seria complicado. O comportamento incomum de Ji Qiankong não apenas surpreendeu a todos, mas também fez a tia Nin rir baixinho. Apoiada na mesa, ela olhou para Ji Qiankong com uma expressão divertida e então fez um comentário enigmático: parece que este ano não sou a única a falar em favor deles. Li Suifeng também parecia apreensivo, franzindo a testa levemente, seu olhar observava cautelosamente a expressão de Ji Qiankong, mas ele permaneceu em silêncio e não ousou falar. Em seu coração, ele pensou: essa classificação é o resultado de muitas discussões em nossa seita da espada, baseada na força para avaliar os anciãos. Se houver opiniões divergentes, a regra é sair e lutar uma partida. Quem vencer terá sua opinião aceita. Vendo a expressão claramente desaprovada de Ji Qiankong, incapaz de esconder sua insatisfação, o líder da seita da espada só pôde sacudir a cabeça impotente: este velho teimoso. Além do santo das espadas, nem mesmo eu sou páreo para ele. Afinal,
com sua força, em gerações passadas, ele poderia facilmente ter se tornado o santo das espadas. Após ponderar por um momento, Li Suifeng falou cautelosamente: Irmão Sênior Ji, você sente que há algo errado com este ranking? Se não se importar, por favor, diga o que pensa. Estamos prontos para priorizar a discussão. Ouvindo essas palavras, Ji Tiankong permaneceu pensativo por um momento, considerando em silêncio. Vamos ver quem ele pretende apoiar primeiro. Sem hesitar, Ji Tiankong segurou a lista de classificações em sua mão, apontou para a posição do Mosek na 45ª colocação e reprovou severamente: não tenho objeções às outras classificações, mas essa colocação do Mosek é bem baixa demais. Seu protesto fez com que toda a sala de conferências caísse em um súbito silêncio, que foi imediatamente seguido por um zumbido de conversas. Todos estavam surpresos e confusos, trocando olhares de perplexidade. Mosek? Li Suifeng perguntou novamente, sua expressão mal escondendo seu espanto. As pessoas ao redor também se manifestaram, perguntando curiosamente: Mosek? Nunca ouvimos falar disso. Que nível é esse? Há um nome assim entre as 300 seitas da nossa seita da espada? A tia Ning ergueu o livro alto e leu em voz alta para que todos ouvissem: o líder de seita do Mosek, Lu Xiaojie, atualmente alcançou o 2º ranking de cultivo. Não faz muito tempo, nos campos de treinamento, ele superou os desafios em uma velocidade muito além do 2º colocado. Após isso, no Monumento da Espada, ele atingiu o reino da transparência do coração da espada. Ao ouvir essas palavras introdutórias, todos na conferência ficaram surpresos, incapazes de esconder sua amazona. O que? Há outro gênio jovem como este? Segundo o ranking e já entrou na transparência do coração da espada? Ji Tiankong sorriu e falou devagar, acrescentando algumas palavras de elogio. Não só isso, sua intenção de espada já se formou. Há alguns dias, fui ao Mosek e apontei algumas coisas para aquele garoto. Sua capacidade de compreensão não é pior que a minha quando eu era jovem. No momento, ele já alcançou o 2º ranking da intenção de espada. As palavras de Ji Tiankong fizeram toda a conferência tremer. Muitas pessoas começaram a discutir animadamente, e vários mostraram descrença, pensando que Ji Tiankong estava mentindo ou exagerando. Impossível. O santo da espada tinha claramente afirmado: abaixo do 3º ranking, ninguém pode compreender a intenção de espada. Uma pessoa apenas no 2º ranking já alcançou o 2º ranking da intenção de espada? Tal talento, mesmo os melhores espadachins que o santo da espada já ensinou não podem comparar. Ji Tiankong, com uma expressão confiante e séria, acariciou suavemente sua barba, virou-se para Li Suifeng e disse de maneira digna: o santo da espada uma vez disse que, antes de alcançar o 3º nível, não se deve esperar que a intenção da espada tome forma. No entanto, aquele garoto, sob minha orientação, alcançou a intenção da espada no 2º nível. Parece que desta vez, as palavras do santo da espada não estão apenas erradas, mas completamente equivocadas. As palavras de Ji Tiankong deixaram todos ao seu redor atordoados. Em suas mentes, havia apenas um pensamento: só ele se atreveria a afirmar que o santo da espada está errado. E completamente. Outra pessoa pensou em silêncio: aquele jovem. Inesperadamente aterrorizante assim. Há mais informações? Incapaz de conter sua curiosidade, Ji Tiankong abriu freneticamente um livro, procurando por mais informações. Quanto mais ele lia, mais sua expressão facial mudava. Ele leu em voz alta: no dia da pergunta da espada, Lu Xiaojie da seita Mo desafiou sozinho dezenas de jovens de várias seitas. Entre eles, havia até alguns que haviam alcançado o 3º nível. No entanto, ninguém ousou enfrentar suas habilidades divinas diretamente. A maioria não conseguia desembainhar suas espadas, e aqueles que conseguiam, ou admitiam a derrota ou eram facilmente derrotados. Lu Wutong não foi exceção. Ao ler isso, Ji Tiankong fez uma pausa, aparentemente incapaz de acreditar no que estava escrito no livro. Ele sussurrou: Lu Wutong, o júnior do 3º nível da montanha Mojian, que alcançou uma intenção de espada bem formada, surpreendentemente não conseguiu suportar um único golpe de Lu Xiaojie. Os outros, ao ouvirem isso,
não puderam esconder seu horror. Uma pessoa falou, Lu Tong. Eu sei que ele é um gênio entre os jovens, mas não esperava que ele não conseguisse resistir a um único golpe. Lu Xiaojie está apenas no segundo rank, mas já é forte o suficiente para alcançar esse nível? Mesmo com o intuito da espada e a transparência do coração da espada, tal força é verdadeiramente irracional. Li Suifeng olhou para Ji Qiankong e, hesitante, perguntou, Irmão Sênior Ji, os poderes sobrenaturais baseados em destino de Lu Xiaojie estão relacionados à alma, certo? Ji Qiankong acariciou sua barba, sorrindo, e assegurou-lhes, isso mesmo. Essa afirmação deixou todos na conferência ainda mais atônitos. Eles se entreolharam surpresos, sussurrando entre si, poderes sobrenaturais baseados em destino relacionados à alma. Isso é bastante raro. Geralmente, um cultivador tem dificuldade em tocar em qualquer aspecto relacionado à alma até alcançar o estágio de júnior do quinto reino. Ao ouvir isso, Li Suifeng não conseguiu esconder seu espanto, seus olhos arregalados, redondos e cheios de choque, não esperava que, além de nossa seita da espada, houvesse um jovem tão destacado como este. Vendo todos em admiração, misturados com cautela em relação ao talento excepcional de Lu Xiaojie, Tianin cruzou os braços sobre o peito, seu rosto cheio de satisfação. Ela sorriu levemente, pensando consigo mesma, Xiaojie e Dong Li não são apenas ótimos. Finalmente, após ponderar por um tempo, Li Suifeng decidiu fazer a pergunta crucial diretamente, Irmão Sênior Ji, onde você acha que a seita Mo deve se classificar entre as 100 inferiores? Ji Qiankong, sem modéstia, disse diretamente, coloque-o entre os 10 melhores. Sua sugestão foi imediatamente recebida com intensa oposição de todos. De jeito nenhum, irmão Sênior Ji. Isso é impossível. Lu Xiaojie é realmente um gênio raro, mas os rankings são baseados na força geral atual, não no potencial futuro. Ele ainda está apenas no segundo ranking. O escultor também interveio, isso mesmo. Esta é uma questão importante para Qin Zhou. Se agirmos de forma imprudente assim, os de fora vão rir da seita da espada. Em resposta às objeções, Ji Qiankong permaneceu em silêncio, simplesmente acariciando sua barba, franzindo a testa enquanto olhava para todos com um olhar comandador. Vendo a situação, Li Suifeng sentiu uma pontada de ansiedade em seu coração, pensando consigo mesmo, não é bom, o irmão Sênior Ji está prestes a ficar bravo. Ele rapidamente se levantou, tentando amenizar a atmosfera, irmão Sênior Ji, o ranking da seita Mo é realmente baixo. Mas tudo deve seguir as regras estabelecidas por nossos ancestrais. Não podemos mudar as coisas tão casualmente. Nesse momento, Tianin inclinou levemente a cabeça para olhar para Li Suifeng, seu olhar refletindo uma dúvida sutil. Ela pensou consigo mesma, o irmão mais velho do líder da seita trouxe nossos ancestrais à tona para argumentar. Parece que ele já tomou uma decisão sobre este assunto. O irmão Sênior Ji também está, de certo modo, superestimando a seita Mo. Xiaojie e Dong Li são excepcionais, mas o número de pessoas na seita Mo é realmente muito pequeno. Ji Qiankong parecia insatisfeito, mas no final, não teve escolha. Ele cruzou os braços e perguntou, então, qual você acha que deveria ser a classificação? Assim, a raiva de Ji Qiankong foi extinta, e Li Suifeng respirou aliviado. Ji Qiankong olhou para ele com uma expressão séria e disse, Xiao Lizi mestre, hoje precisamos ajudá-lo a lutar por um lugar entre os 10 melhores. Li Suifeng se virou, hesitou por um momento e então respondeu, acredito que as classificações abaixo do número 90 do Lower Hunter Sect podem permanecer não publicadas. Quanto ao Mo Sect ser classificado em 41º, isso também pode ser desconsiderado. No entanto, a ideia de Li Suifeng não recebeu a concordância de todos. Qual é a utilidade de não publicar as classificações? De fato, não estamos aqui para discutir a classificação? Se as classificações estiverem incorretas, os recursos também diferirão. Não é esse o verdadeiro significado das classificações? O líder do sect fixou o olhar em todos e falou com ênfase. Mas as classificações dos 10 melhores devem ser publicadas.
Todos sabiam que os recursos para os 10 melhores eram completamente diferentes dos de outras seitas, então Li Suifeng olhou para Jichen Kong e continuou a declarar. Decidi alocar recursos para o Mosek, mas eles serão tratados como uma seita do top 10. Qualquer falta de recursos será compensada por mim. Todos acham isso aceitável? As pessoas estavam animadas com a conversa, mas a maioria concordou com a decisão, parece razoável. O ranking da seita Lower Hunter não precisa ser tornado público dessa forma. Outros assentiram em concordância, sim, 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 lidar com isso dessa maneira é muito razoável, o líder da seita é generoso. A tia Ning lançou um olhar para Jichen Kong, que estava perdido em pensamentos sobre algo, e soltou uma risadinha. Ele suspirou algumas vezes, Xiao Lizi, ó Xiao Lizi, se você apenas mantivesse um pouco em segredo, eu definitivamente conseguiria o título de irmão mais novo da seita Lower Hunter. Mas agora, essa abordagem se tornou a melhor opção. Finalmente, ele assentiu em concordância, se é assim, vamos seguir as ordens do líder da seita. Ao ouvir isso, todos se sentiram alegres e contentes, então é bom, então é bom. Jichen Kong tossiu algumas vezes, quebrando a atmosfera animada que não durou muito. Pessoal, o potencial da seita Mo já está claro, como ela se desenvolverá em 3 anos ainda é imprevisível. Ele piscou e exibiu um sorriso cúmplice, vamos fazer uma aposta uns com os outros. Ao ouvir isso, todos sentiram como se tivessem sido atingidos por um raio, todos atonitos com a boca aberta, estamos em uma reunião? Qual era o tema desta conferência? Isso saiu completamente do rumo. Neste momento, em uma pequena cabana cercada por uma fresca floresta de bambu verde, a luz do sol fluía, tornando a paisagem verdadeiramente bela. Lu Xiaojie e Dong Li estavam sentados um em frente ao outro, mas a atmosfera parecia muito tensa e bastante avuvada. Xiaojie estava estudando atentamente, enquanto Dong Li estava incrivelmente ansiosa, sem saber como iniciar a conversa. Ela levantou a mão para o queixo, olhando os dados exibidos pelo sistema bem diante dela, todos mostrando um aumento no nível de esperança de 100. Ele olhou para isso, sentindo-se completamente confuso, sem entender por que o nível de esperança estava subindo tão rapidamente, havia algo estranho acontecendo. Dong Li cautelosamente levantou os olhos para olhá-lo e disse suavemente, irmão, eu tenho algo que quero te mostrar. Lu Xiaojie foi despertado de sua atenção pela voz dela e perguntou, o que é? De repente, algo o fez pular, deixando-o sem palavras. Dong Li espalhou a mão, apresentando-lhe um espantalho. Ele segurou a xícara de chá, levantando-a lentamente até a boca, então perguntou em uma voz tensa, você está me dando isso? Dong Li sorriu brilhantemente e acenou com a cabeça, irmão, pegue. Lu Xiaojie abriu os olhos preguiçosamente, espiando com implicações profundas, pensando consigo mesmo, eu sou uma pessoa madura, todos os sonhos da garota estão escondidos discretamente, desde a longevidade até a espada do destino que ela chamou de longevidade. O espantalho é essencialmente um humano de vida ou morte, capaz de ocupar o lugar de mestre na morte uma vez, não muito diferente de um amuleto que salva vidas. E agora, ela me dá o humano de vida ou morte, aceitar sua própria morte uma vez, como um presente, como seu irmão, sinto que ela superou até mesmo sua própria vida por mim. Ele olhou diretamente nos olhos de Lu Dongli, sem qualquer arrependimento ou hesitação. Ele entendeu claramente que a garota estava claramente aterrorizada com a morte. Xiaojie levou a xícara de chá à boca, tomou um gole e perguntou, por que você me deu isso? Dong Li estava um tanto ansioso, misturado com um pouco de raiva, e disse, não é por causa do seu caráter, é a sua maneira de fazer as coisas que me deixa inquieto. Ela baixou o olhar e continuou calmamente, quanto a mim, estou bem, não quero descer a montanha. Ainda posso pesquisar mais sobre formações para melhorar a grande formação protetora da seita Mo, tornando-a ainda mais sólido. Xiaojie levou a xícara de chá à boca, tomou um gole e perguntou, por que você me deu? Dong Li estava um tanto ansioso, misturado com um pouco de raiva, e disse, não é por causa do seu caráter, é a sua maneira de fazer as coisas que me deixa inquieto. Ela baixou o olhar e continuou calmamente, quanto a mim, estou bem, não quero descer a montanha.
Ainda posso pesquisar mais sobre formações para melhorar a grande formação protetora da seita Mo, tornando-a ainda mais sólido. Ela recuperou a compostura, sorriu para ele e continuou, mas ainda posso encontrar a tia Ning para aprender sobre refinamento de armas, então fazer alguns itens defensivos eu mesma. E também posso aprender alquimia. Agora há muitas pílulas místicas que são incrivelmente eficazes em proteger a vida de alguém. Ela colocou o espantalho sobre a mesa e o estendeu para ele. Tenho muitos modos, leve-o. Ela sorriu para ele, pensando consigo mesma, eu cultivo o caminho da longevidade, mas minha longevidade está junto com meu irmão. Lu Xiaojie recusou bluntamente, seu olhar gelado. Ele cruzou os braços sobre o peito e disse, leve de volta, a menos que você queira ser espancada como quando era pequena. Dong Li ficou assustada com suas palavras, sentando-se imóvel, encarando-o em choque. Depois disso, ela bufou, colocou as mãos na cintura e disse corajosamente, o irmão pode não ser meu igual. Vendo sua bravata, Xiaojie tocou seu nariz com firmeza, educando-a, eu sou seu irmão e também sou o líder da seita. Dong Li fez um biquinho com um senso de mágoa, sentindo-se completamente inconformada. Xiaojie cruzou os braços e gentilmente instruiu, você não deve tentar tirar meu sangue quando não estou prestando atenção e então pleitear sua lealdade com ele. Ela apoiou as mãos no rosto, virou-se e se recusou a falar com o irmão. Vendo-a tão zangada, Xiaojie de repente se sentiu culpado, falei com dureza com ela? Ele estendeu a mão em direção a ela, acariciando suavemente sua cabeça e consolando-a, o irmão não é tão fraco quanto você pensa, o irmão definitivamente estará com você para a longevidade. Dong Li rapidamente se aquecia novamente, sorrindo radiante, desfrutando de sua ternura. A atmosfera ao redor deles parecia se iluminar também. O bambu do lado de fora balançava suavemente, trazendo um perfume refrescante, criando uma cena verdadeiramente agradável e pacífica. A luz do sol brilhava intensamente no meio da estrada, onde as pessoas brincavam alegremente e conversavam animadamente. Hoje era o dia da classificação das 3.000 seitas sob a primeira seita grandiosa, a seita da espada, mas as pessoas estavam comentando sobre o líder da seita Mo, que enfrentou sozinho centenas de pessoas no questionamento da espada, derrotando um contra 100 sem ser derrotado, como um ser celestial. Muitos se reuniram para ouvir histórias sobre Xiaojie, com uma multidão ao redor, segurando leques, cativados pelos contos. Em particular, um olhar dominou a multidão sobre o questionamento da espada, impedindo-os de desembainhar suas espadas. Aquele cavalheiro abriu seu leque, tentando imitar a majestosa dignidade de Xiaojie, dizendo calmamente, os seus corações se tornaram caóticos. Todos ao redor viam isso e aplaudiam continuamente com admiração, o som de elogios ressoando alegremente, ótimo, maravilhoso. A multidão continuava a aplaudir. Mo Dongfang estava ao lado, testemunhando a cena com um sorriso divertido. O líder do sectar era ainda mais legal do que aquele homem pregador, não havia como comparar essa pessoa. Mo Dongfang sorriu amplamente, carregando um grande saco em seu ombro, virando-se levemente, olhando para trás uma última vez, pensando consigo mesmo, o líder do sectar me disse para apostar em todas as casas de jogos, colocando todas as apostas na vitória do Mo Sect. Dessa vez, realmente ganhei muito. Quando estava prestes a sair, de repente avistou um grupo de pessoas reunidas, rindo e discutindo entre si. Eles disseram, o líder do sectar Mo é verdadeiramente um gênio, digno de ser classificado como o mais forte da atualidade. Eles acrescentaram, é verdade, é verdade. Entre os jovens desta época, além de Wu Yui, o irmão mais velho do sectar da espada, quase ninguém pode rivalizar com ele. Ele é realmente acima de uma pessoa, abaixo de outra nesta geração atual de cultivadores de espada. Mo Dongfang ainda estava não muito longe, ouvindo secretamente enquanto uma pessoa do grupo gritava, a razão é que Wu Yui, o irmão mais velho, quebrou o 4 rank e também é a entidade de espada ímpar. Se também for o segundo rank, então o líder do sectar Mo é de fato o número 1 entre os irmãos mais novos do mundo. Vendo-os debatendo, e com fãs de Lu Xiaojie ao redor, ele decidiu sair também. O grupo continuou a discutir e rir alto, isso indica o quê? Prova que o irmão mais jovem do mundo não é outro senão nosso King Zhou,
E que nosso cultivador de espada é de fato o mais forte. Ele saiu de lá e olhou para o céu, vendo o sol irradiando raios quentes, com bandos de pássaros voando continuamente no ar. Modon Fang usava um sorriso radiante, como se não conhecesse o cansaço. O nome do líder do secto ecoou por todo Qingzhou. Fico pensando quando serei tão legal quanto essa pessoa. Mais tarde, como desejou, ele se tornou uma lenda após muito tempo. Mas essa é uma história para outro momento. Neste momento, perto do Mo Sect, no Kyushui Sect, as tonalidades rosas das flores preenchiam os arredores, criando uma cena verdadeiramente bela e poética. A líder do Kyushui Sect era muito habilidosa em receber pessoas do caminho justo. Ela tinha um grupo de discípulos seguindo-a, mas parecia que algo a incomodava, suspirando com desânimo. Se eu soubesse disso antes, deveria ter trabalhado mais duro desde o começo, garantindo um suporte sólido como Lu Xiaojie. Talvez agora eu também pudesse ter conseguido recursos de média qualidade, ela refletiu. Agora que aquela pessoa se tornou o segundo mais forte da era atual, tentar se inserir é simplesmente impossível. Uma pessoa entre os estudantes olhou para o céu, viu algo brilhando e exclamou a todos que a irmã mais velha da seita da espada havia chegado e trazido recursos. De fato, ela havia chegado muito rapidamente e aterrissou no chão. Todos os membros da seita Kyushui imediatamente se curvaram para recebê-la. A irmã mais velha da seita da espada entregou a ela uma pequena bolsa, dentro da qual estavam os recursos de baixo grau para a seita Kyushui e a seita Loerunder. Ao ouvir isso, ela estendeu a mão para receber a bolsa, mas em seu coração, sentia um peso. Pensando em uma coisa, eu realmente quero perguntar qual é a classificação da seita Mo? A irmã mais velha da seita da espada rapidamente se virou, seu rosto descontentemente irritado. Por que não fui escolhida para entregar recursos à seita Mo? Por que eles queriam que eu viesse para a seita da água? Eu também quero ver o estilo e o talento do líder da seita da Mo. De repente, ela falou, interrompendo o trem de pensamentos da irmã mais velha. Posso perguntar qual é a situação da seita Mo? Ao ouvir a menção da seita Mo, o rosto da irmã mais velha iluminou-se, e ela respondeu como se fosse a verdade óbvia: a seita Mo deve ter recebido recursos de alto grau. Ao ouvir isso, ela ficou atônita, em pânico, com os olhos bem abertos, incapaz de acreditar em seus ouvidos. Recursos de alto grau? A irmã mais velha notou a sua assombração e explicou, mas o estimado líder da seita disse que haverá alguém pessoalmente compensando, trazendo os recursos de mais alto grau para a seita Mo em 3 anos. Ela ficou ainda mais apavorada ao ouvir isso, incapaz de ficar parada, exclamando em voz alta, o que? Ela estava verdadeiramente assustada a ponto de empalidecer, seu rosto estava pálido. Quando a pergunta da espada terminou, o vice-líder da seita Jichankong visitou pessoalmente a seita Mo. Depois que as classificações foram concluídas, o líder da seita Li Suifeng apresentou recursos. Quanto a seita da espada realmente valoriza a seita Mo? Mas minha missão ainda está incompleta. A irmã mais velha da seita da espada rapidamente se levantou, sua espada voando para longe. Ela observou a figura dela ir embora, incapaz de desviar o olhar. Sentia-se um pouco melancólica, mas também sentia um certo orgulho ao olhar para a seita Mo com admiração. O céu era de um azul profundo acima, ela pensou, talvez ele seja aquele que usou sua força para elevar o céu por uma centena de milhas ao redor daqui. Neste momento, na seita Mo, à sua frente havia uma pilha de ouro, prata e tesouros brilhantes, tão ofuscantes que era difícil olhar diretamente. Modon Fang disse, isto são pedras espirituais e prata, tudo conquistado graças à orientação do líder da seita. Lu Bing e Lu Dongli olharam para a pilha montanhosa de prata, seus olhos brilhavam sem fim. Não é à toa que ele é o líder da seita, capaz de viver em reclusão na montanha por tanto tempo, tanta riqueza, pode comprar comida em quantidade infinita. Modon Fang viu que todos estavam tão alegres e não pôde deixar de rir. Lu Bing de repente se lembrou e se virou para perguntar a Lu Dongli, onde está o irmão mais velho do líder da seita? Dongli respondeu suavemente, ele está no portão da montanha esperando pela seita da espada Júnior, eu também preciso correr para lá. Nesse momento, um feixe de luz piscou no céu, indo rapidamente em direção à seita Mo. Talvez as pessoas da seita da espada já estivessem a caminho.
No meio das nuvens que cobriam as colinas ondulantes, Dong Li estava no portão da montanha, mas não viu ninguém. Ela virou a cabeça, olhando em todas as direções por seu irmão. Irmão, onde ele está? Por que ele não está aqui? De repente, ela olhou para cima e viu os membros da seita da espada trazendo itens, suas expressões preenchidas de pânico. Acabou, a seita da espada Júnior trouxe os recursos. Ela rapidamente pousou e correu em direção à seita da espada Júnior para prestar seus respeitos, dizendo: o líder da seita Mo foi avaliado como um prêmio de classe inferior, com o líder da seita da espada compensando por 3 anos, obtivemos os recursos da mais alta qualidade. Ouvindo isso, Dong Li ficou surpresa, incapaz de conter sua alegria. Nossa seita Mo pode alcançar uma classificação tão alta? Podemos obter os recursos da mais alta qualidade? Não é a classe superior que deve adquirir os recursos superiores? A seita da espada Júnior tomou os recursos de suas mãos e simultaneamente perguntou: Lu Xiaojie, líder da seita Mo, onde você está? Dong Li, ouvindo sua pergunta, ficou cheio de medo, evitando seu olhar e abaixando a cabeça. Acabou, onde você está em um dia tão importante? Mesmo para esses recursos, você não deveria estar atrasado. Ela não era apenas a discípula direta do líder da seita da espada, Li Suifeng, chamada Heing. Heing olhou para a resposta gaguejante de Dong Li e avaliou silenciosamente em seu coração: o sênior deve ter se confundido. Atrasar-se em um evento de classificação tão significativo, que valor ele realmente tem? Os homens são, de fato, pouco confiáveis. Dong Li levantou a mão para oferecer uma saudação, tremendo enquanto explicava: eu sou o ancião da seita Mo e posso representar o líder da seita. Antes que ele pudesse terminar de falar, uma poderosa rajada de vento, como uma tempestade, irrompeu, carregando uma voz familiar que reverberou: o líder da seita Mo, Lu Xiaojie, está aqui. Dong Li imediatamente olhou para trás, observando Heing e então a ele, incapaz de deixar de se surpreender e ficar sem palavras em assombro. Este homem, Lu Xiaojie, desceu lentamente, sua postura cheia de grandeza, desgastado pela viagem, mas imponente e magnífico. Ele levantou a mão e lançou gentilmente um feitiço, um fluxo de luz verde apareceu, aproximando-se e tirando suavemente os recursos superiores da mão de Heing. Seu rosto bonito iluminou-se com bondade enquanto segurava os recursos superiores e olhava carinhosamente para Heing, dizendo: líder da seita Mo, Lu Xiaojie, está aqui. Agora, o rosto de Heing estava ruborizado. Ela pensou consigo mesma: antes, eu só acreditava que meu foco em Kendo significava que eu não tinha interesse em homens. Acontece que eu estava muito jovem. Lu Xiaojie levantou as pálpebras, seu olhar frio, e perguntou: tem algo mais? Nesse momento, Heing falou hesitante e timidamente: há algo? Jovem mestre, você já tem um noivado? Perguntar sobre casamento de repente era realmente irrelevante. Diante da pergunta sem sentido de Heing, tanto Xiaojie quanto Dong Li ficaram surpresos, suas expressões cheias de pontos de interrogação, fazendo Heing se sentir ainda mais envergonhada. Heing balançou a cabeça vigorosamente: não, não. Heing estava tão envergonhada: o vice-líder da seita me pediu para levar vocês até lá. Ela estava verdadeiramente gaguejando incoerentemente. Depois de dizer isso, ela se afastou apressadamente, sua aparência bastante cômica: estou indo. Xiaojie e Dong Li se olharam em confusão, sem entender o que estava acontecendo. Por que ela se afastou e correu assim? Segurando a carta na mão, Xiaojie não pôde deixar de se sentir satisfeito consigo mesmo, elogiando-se algumas vezes: de fato, ninguém pode resistir a este meu rosto deslumbrante. Dong Li não se importou muito, apenas focando na carta: o sênior nos escreveu? Agora há pouco, o júnior da seita da espada disse que somos recursos de alto nível. Poderia ser que o sênior estivesse nos ajudando secretamente? Lu Xiaojie delicadamente abriu a carta, e assim que o topo da carta se abriu, uma luz azul misteriosa apareceu, de forma estranha. Depois disso, a luz se solidificou, formando uma imagem 3D de Jichen Kong, o sênior, aparecendo diante dos dois. Dong Li exclamou inesperadamente: sênior.
O sênior Jichankong sorriu amavelmente, acariciando sua barba, e disse suavemente, neste ranking, o sênior não exerceu toda a sua força, e pôde apenas obter um pouco de recursos de alto nível para vocês dois brincarem, mas o mestre reservou o jogo maior para alguns anos depois. Tanto Dong Li quanto Xiao Jie pensaram consigo mesmos, essa é precisamente a forma eloquente de expressar descontentamento, certo? Não exercer toda a sua força, mas ainda assim conseguir ajudar-nos a obter recursos de alto nível, esse é o tratamento que apenas os 10 melhores da seita Loerunder podem receber. Dizendo isso, o sênior Jichankong estreitou os olhos e revelou, o mestre apostou comigo que dentro de 3 anos, o Mosek de vocês dois definitivamente terá um lugar nos 100 melhores sects, pelo menos classificado entre os 50 melhores. Se nós ganharmos, então tudo pertencerá a vocês dois. Mas se perdermos, contará para mim. Parece que ele depositou muita confiança nisso. Os dois, Xiao Jie e Dong Li, arregalaram os olhos, mas não se preocuparam. Quanto podemos ganhar com a aposta, sênior? Quanto o mestre apostou? Então, ele declarou suavemente o valor. O mestre não apostou muito, apenas 200.000 pedras espirituais. Nesse momento, Dong Li e Xiao Jie ficaram verdadeiramente surpresos, seus olhos arregalados, bocas tão abertas que suas queixas pareciam desaparecer. 200.000 pedras espirituais? Você está falando sério? São realmente 200.000 pedras espirituais? Parece que, nesse ponto, ambos perceberam que deveriam mostrar alguns de seus níveis de cultivo. Isso não era mais uma questão de dinheiro, mas sim o desenvolvimento do Mosek dentro da Sword Sect de Vodanha SN. Nesse momento, quem iniciou essa grande aposta estava lidando com questões importantes. O sênior Jichankong desceu levemente ao solo. Ao seu redor, havia bambuzais e um lago de lótus, criando uma cena muito pacífica e tranquila. Ele sorriu e acariciou sua barba. Parece que ele está muito alegre ao chegar aqui. Ele chama em voz alta, irmão mais velho, vem aqui e admita seu erro. Na floresta de bambu, há uma casa antiga, mas incrivelmente misteriosa. O chamado ecoa e, finalmente, a porta da casa se abre. Quem sabe que pessoa eminente aparecerá após esta porta? Uma figura gradualmente se torna visível, com a barba e o cabelo bem atados, parecendo bastante jovem. Ele diz, Jichankong chegou, faz muito tempo que não visito meu irmão mais velho. Oh, descobrir que ele é o discípulo júnior da Seita da Espada, o santo da espada do primeiro espadachim contemporâneo. Olhando para ele, que parece ter apenas chegado à meia-idade, ainda parece bastante jovem, segurando um livro que estava lendo, exalando um ar de elegância e erudição. Jichankong sorri, apresentando um comportamento enigmático, sem precisar manter uma imagem, ele naturalmente se senta, irmão mais velho, você está errado. Em contraste, aquele que é referido como irmão mais velho aqui é gentil e calmo, imediatamente admitindo o erro, certo, estou errado. Sua declaração causa surpresa em Jichankong. Ele exibe uma expressão questionadora, não compreendendo por que seu irmão mais velho está se comportando de maneira estranha hoje, sentindo-se um pouco irritado. Ele diz, com uma voz cheia de confusão, não deveria meu irmão mais velho estar perguntando onde estou errado? Ele estava de mau humor, incapaz de suportar isso, enquanto o irmão mais velho mostrava uma atitude mimada. Certo, certo, deixe o Júnior dizer onde o irmão mais velho errou. Ele respondeu, como se dissesse, certo, certo, o irmão Júnior pode dizer o que quiser, então estendeu a xícara de chá em direção ao seu Júnior. Muito rapidamente, Jichankong Sênior recuperou a compostura e começou a exibir sua expressão de orgulho familiar. Você já disse que um terceiro rank absolutamente não pode formar intenção de espada? O irmão mais velho coçou a cabeça, eu já disse isso? O Júnior Jichankong não conseguiu mais suportar, sua raiva explodindo. E ele disse, não finja que não se lembra, você disse isso, e agora fica com esse rosto resignado e despreocupado. O irmão mais velho riu e respondeu, sim, 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 eu disse isso antes. Jichankong Sênior ficou diante de seu irmão mais velho como uma criança que ainda não cresceu, suspirando, realmente sem palavras para este velho homem.
Mas Jichen Kong Sr. proclamou ousadamente: então, irmão Júnior, me diga agora, ainda há pessoas no mundo que formaram aura de espada antes do irmão Júnior no terceiro rank, e sob a orientação do irmão Júnior, ele com cultivo no segundo rank alcançou intenção de espada no segundo rank. Após dizer isso, ele levantou o rosto para o céu, parecendo extraordinariamente satisfeito consigo mesmo. O irmão mais velho recuperou sua seriedade e disse: o Juninho realmente alcançou algo grandioso em sabedoria antiga. Ele analisou com seriedade, logicamente falando, isso é algo impossível. Com cultivo no segundo rank, compreender e formar intenção de espada quebra todas as regras históricas. Além disso, atingir o segundo rank é realmente notável. Sentindo-se elogiado, Jichen Kong não pôde deixar de se sentir satisfeito, repetindo com um riso: se o Júnior disser que estou errado, então devo estar ainda mais errado. Agora, o irmão mais velho se aprofundou na questão realmente importante, começando a prestar atenção: estou muito curioso, qual é o nome desse jovem? Jichen Kong Sr. virou as costas, sua expressão se tornando perigosa. Essa pessoa é o líder seccional da seita Mo, Lu Xiaojie. Ele respondeu: seita Mo, Lu Xiaojie. O irmão mais velho repetiu o nome, sentindo como se já tivesse ouvido isso antes, bastante familiar. Heng não pôde deixar de se sentir orgulhosa. Até o irmão mais velho ouviu o nome desse garoto. Parece que esse moleque não é uma pessoa comum. Depois de se sentir contente por um tempo, o irmão mais velho começou a coçar a cabeça como se não soubesse de nada. O Júnior pode me contar mais sobre essa criança? De fato, a conversa de Jichen Kong com essa pessoa fez seu humor oscilar. Então você não sabia, hã? Dizendo isso, Jichen Kong começou a gesticular animadamente, sem qualquer comportamento de um ancião. O Santo da Espada raramente perguntava sobre o mundo exterior. Por muitos anos, ele só interagiu com seu próprio clã e sua filha. No entanto, ambos optaram por manter informações sobre Lu Xiaojie em segredo, aparentemente relutantes em revelar qualquer coisa. Aconteceu que alguém do clã Lu havia recebido aclamação, e essa pessoa era seu inimigo de longa data. Após uma longa explicação, Jichen Kong finalmente concluiu: Sectmon, Lu Xiaojie é exatamente assim, você entende agora? Precisa que eu repita? Ele respondeu: agora eu entendo. Jichen Kong então parecia bastante satisfeito: então você não ouviu claramente? A discípula feminina de Jichen Kong é ainda mais forte do que a discípula do seu Santo da Espada? Se for assim, eu vou contar novamente. Eu só quero contar mais uma vez. Dito isso, ele se virou, olhando para a distância em meio ao bosque de bambus, a brisa suave agitando as folhas, sua expressão revelando um senso de arrependimento. Se ele tivesse nascido há 100 anos, eu ficaria muito satisfeito. Jichen Kong não conseguiu encontrar as palavras, apenas soltou um longo suspiro de exasperação. Ele sentiu que o velho sênior com os cabelos grisalhos estava fazendo birra, emburrado. Parecia que ele não considerava o Júnior um rival. Vendo isso, o irmão mais velho disse algumas palavras casualmente para agradar o Júnior. Essas palavras podem não ser necessariamente a verdade, mas ainda eram aceitáveis. Jichen Kong fingiu estar satisfeito e então começou a agir de maneira misteriosa. Ele disse que tinha mais uma coisa, mas que precisava ser mantida em segredo por enquanto. Já que é um segredo, é melhor que o Júnior não conte a ninguém, nem mesmo a você. Esse irmão mais velho realmente não era uma pessoa comum, ele não estava apenas despreocupado com questões mundanas, mas também indiferente à curiosidade. Isso deixou o irmão Júnior insuportavelmente frustrado. Não. Você deve me emprestar seus ouvidos para ouvir o que o Júnior tem a dizer. Jichen Kong, embora parecesse relutante, no final não teve escolha a não ser ouvir. O gentil irmão mais velho sorriu e respondeu: certo, por favor, vá em frente, Júnior. Com isso, Jichen Kong explodiu em risadas. Ele revelou: na verdade, a seita Mo tem mais de um indivíduo talentoso. Além de Lu Xiaojie, a sua irmã mais nova, Lu Dongli. A aptidão de Lu Dongli não é menor que a de seu irmão, e ela já foi aceita como minha discípula. Acredito que, no futuro, pelo menos, ela estará em pé de igualdade com Yu Yui.
O Sênior Ring realmente ama competir. Ele disse, uma pessoa mais meia pessoa competindo contra uma pessoa, em termos de números, você já perdeu. Ouvindo isso, o irmão mais velho não pôde deixar de se perguntar, isso é realmente um segredo? Se é algo bom, por que mantê-lo escondido? Ji Kong suspirou, cheio de melancolia, para explicar isso levaria muito tempo. Talvez o irmão mais velho se sinta entediado ouvindo agora. No entanto, enfrentando um júnior tão cheio de espírito competitivo, o irmão mais velho permaneceu despreocupado e tranquilo. Ele respondeu gentilmente, não há necessidade de se sentir entediado. Em termos do caminho da espada, não é ter um sucessor uma coisa boa? Ou o irmão espera que ninguém siga esse caminho? Ji Kong continuou a instigar, então, o irmão mais velho quer acompanhar o júnior ao séctimo para ver como é? Mas o irmão mais velho gentilmente recusou, não, eu quero descer da montanha para fazer uma viagem. Outro dia, se houver uma oportunidade, irei com o júnior. Ji Kong expressou grande curiosidade e perguntou, para que você quer descer da montanha? A razão que o irmão mais velho forneceu foi muito simples, não é nada, só descendo da montanha para um pequeno passeio. Faz décadas desde que eu fui lá embaixo, apenas para mudar um pouco a atmosfera. À medida que o sol gradualmente se escondia por trás das montanhas, o céu mudava de cor, e o vento soprava suavemente. Naquele espaço tranquilo, o irmão mais velho de repente fez uma observação cheia de implicações, o tempo está prestes a mudar. Ei, irmão, vamos simplesmente admirar o pôr do sol juntos. Neste momento, Xiao Jie estava sentado, imerso em pensamentos, considerando cuidadosamente, receber muitos recursos em pouco tempo é de fato algo bom, mas perder 20.000 pedras espirituais de Ji Kong não é uma opção. Xiao Jie começou a calcular em sua mente, se eu quiser aumentar rapidamente o número de pessoas na seita Mo sem gastar muitos recursos, só há um caminho restante. Depois de algumas deliberações, Xiao Jie tomou uma decisão. Com 3 dias restantes antes do exame público, sua ideia era confiar nos jogadores experimentais. Esse pensamento trouxe um sorriso confiante ao seu rosto, seu olhar afiado fixo à frente, este exame não terá apenas 10.000 jogadores, haverá incontáveis participantes. Uma vez que esses jogadores se reunirem, até seus nomes e papéis irão mudar. Por exemplo, os dias em que foram monstros selvagens, mãos contratadas dos aldeões, ou as melhores ferramentas de recado para a seita Mo. No entanto, Xiao Jie compreendeu que não precisava de tantos jogadores assim, pois o objetivo não era nutri-los todos. Em vez disso, ele precisava selecionar os indivíduos mais destacados. Seu plano secreto estava pronto para começar. Naquela noite, na floresta de bambu, a lua estava cheia e brilhante, ainda assim o céu não estava claro, encoberto por nuvens escuras e densas. Lu Xiaojie e Lu Dongli, quando eram jovens, deixaram marcas de memórias ao longo do tempo no tronco familiar da árvore. Suas mãos tocaram essas marcas, sentindo uma onda de nostalgia. Ele percebeu que seu Xiaojie havia crescido e estava gravado aqui. Lu Xiaojie começou a relembrar o passado. Imagens da família, dos pais, surgiram de volta à sua mente. Curiosamente, toda a sua família tinha cabelo com uma mescla de verde e um toque de roxo, uma característica rara. Suas mãos deslizaram ao longo do tronco da árvore, alcançando a última marca. Este era o lugar onde as memórias de seus pais se apresentavam de forma mais vívida. Eles pareciam realmente felizes, bem na base dessa árvore. Parecia que Lu Xiaojie teve uma infância incrivelmente pacífica e feliz. Mas agora, aqueles que deixaram suas marcas não estavam mais lá. Uma sensação de vazio começou a se instalar dentro dele. De repente, o olhar de Lu Xiaojie se deslocou. Ele rapidamente escaneou os arredores, seus olhos afiados. Subitamente, sacou sua espada, um golpe poderoso descendo com incrível força. Nunca é tarde, você, como eu, tem grandes esperanças para aquele dia, certo? Um golpe de luz de espada negra piscou. De repente, sua espada tremeu como se estivesse expressando concordância, aparentemente aguardando que algo acontecesse. A voz de Lu Xiaojie estava cheia de determinação.
como se estivesse se aproximando de um objetivo monumental. Em breve, estou quase lá. A cena muda para onde a besta da cobra e o monstro que matou os pais de Shao Jie estão. O vermelho os rodeia por toda parte, mas nada pode ofuscar a cauda vermelha brilhante da besta da cobra, fazendo-o sentir-se um pouco invejoso, realmente desejando devorar algumas donzelas. Dito isso, ele perguntou à besta adaga: você também quer comer pessoas, certo? O sabor fresco e fragrante das donzelas, slurp slurp. O monstro estava firmemente sentado em cima da besta adaga, de frente para a lua vermelha sangue. Os rugidos da besta adaga ecoavam, criando uma atmosfera verdadeiramente aterrorizante. A besta adaga rugiu alto, parecendo muito temível, seus dentes aparentemente prontos para triturar qualquer coisa que pudesse morder. Aquele monstro apertou seu braço musculoso. Esqueça, vamos aguentar um pouco. O encontro está prestes a começar, não devemos procurar problemas. Em alguns dias, encontraremos uma aldeia para desfrutar de uma refeição confortável. Enquanto eles conversavam, de repente uma figura apareceu sob a luz da lua, seus cabelos e roupas flutuando ao vento. Com essa aura, ela parecia muito mais forte do que aquele monstro. O monstro ficou surpreso, inesperadamente paralisado ao reconhecê-la. A tatuagem de uma flor vermelha ardente se estendia por suas costas, com uma vestimenta carmesim profundo como sangue e pernas distintivas inconfundíveis. Ele cerrou os dentes, rosnando a cada palavra. Aquelas pernas, de fato, pertenciam a ela. Se não fossem aqueles pares de cães da seita Mo causando-me ferimentos sérios, fazendo-me perder a oportunidade de entrar no quinto reino do Júnior Irmão, como eu poderia deixar que ela pegasse a minha fortuna? Quão desprezível! A mulher usava saltos altos, caminhando confiante e sem hesitação. Ela se dirigiu diretamente ao monstro, seu olhar destemido, seu tom cheio de provocação. Você vê o enviado e não se inclina? O monstro imediatamente teve que pular para o chão, Kneeling de vergonha, sua voz tremendo. Xiao paga respeitos ao estimado enviado. Dizendo isso, ele lembrava amargamente de seu passado. No passado, seu corpo carregava a linhagem de uma besta serpente, tendo uma vez alcançado o pico dos 4 ranks, a um passo de alcançar o quinto reino do Júnior Irmão. Naquela época, ele havia atraído a atenção dos membros de alto escalão da associação. Mas por causa de sua ganância por algumas mulheres mesquinhas, ele foi implacavelmente caçado por aquele par de cães. A imagem daquele par assombrava vividamente sua mente. Um homem, uma mulher, já acabaram por ser os pais de Lu Xiaojie. No final, eles arriscaram suas vidas para feri-lo gravemente, fazendo-o perder tudo. Desta vez, ele havia encontrado indivíduos imprudentes, sem medo da morte, e o resultado foi que ele perdeu um braço. Eu arrisquei minha vida para voltar e matar aquele casal, mas por causa disso, eu caí do meu reino, perdendo completamente o respeito dos superiores. Aconteceu que sua história era tão profunda. Ele cerrou os dentes e jurou: se um dia eu puder retornar ao meu auge, definitivamente destruirei o clã Mo e devorarei os filhos e filhas de Mo Qingfeng. O ódio era claramente visível em seus olhos, a vingança havia se enraizado profundamente. Mesmo depois de ter tirado a vida dos pais daquelas crianças, ainda não era o suficiente para ele. Ele queria matar aquelas crianças também para saciar sua raiva. Naquele momento, a imagem dele de joelhos aos pés de uma mulher era verdadeiramente humilhante. Em seu coração, a amargura subia. Eu poderia ter controlado esses pés em minhas próprias mãos, mas agora. Seus olhos gradualmente se desviaram para olhá-la. A mulher mantinha a cabeça erguida e falava com arrogância. Inesperado, não é? Desta vez, o ponto de encontro no rio Qinglong é organizado por ninguém menos do que eu. Ele a encarava fixamente, como se aquela obsessão tivesse corroído toda a razão. Ele murmurou, de fato inesperado. Nunca pensei que a estimada emissária viria aqui pessoalmente. Ela descansou o queixo nas mãos, seus olhos afiados fixos nele. Xiao, você ainda não sabe como se esconder. Parece que você acha que eu não consigo reconhecer nada, mas aquela expressão feroz em seus olhos diz tudo. Ela deu uma risada. Você parece realmente gostar das minhas pernas.
A obsessão e ódio em seu olhar são suficientes para me queimar em cinzas. De fato, seu ressentimento estava em alta, incapaz de ser escondido, mesmo que ele tentasse se ajoelhar e fingir respeito. Uma de suas mãos tocou levemente seu peito, então, de repente, suas unhas afiadas cravaram-se firme. O olhar frio em seus olhos e as presas à espreita atrás de seu sorriso deixaram Xiao tão assustado que ele quase perdeu o controle. O suor escorria dele como chuva, sua voz gaguejando em desespero: grande embaixadora, por favor. Não. Não me mate. A arrogância que ele tinha momentos antes havia desaparecido completamente, substituída por uma humilhação indescritível. Ela olhou para ele com divertimento e disse em um tom que era tranquilizador, mas ameaçador: não fique tenso. Eu ainda não te matei. Desta vez, preciso que você seja meu ajudante. Se você concordar, posso compartilhar uma gota do sangue da besta dragão que me foi concedida com você. Aparentemente, ela vinha propor um acordo. Mas antes de revelar suas verdadeiras intenções, ela ainda queria assustá-lo um pouco mais. Ele relaxou gradualmente, mas ainda se sentia um pouco surpreso e cético com suas palavras: como é possível? Sangue de besta dragão. Como você ainda pode ter um pouco sobrando? Parecia que ele realmente desejava possuir essa substância, mas ainda precisava pedir confirmação. Sem hesitar, ela imediatamente apresentou um pequeno frasco contendo o sangue da besta dragão à sua frente. Eu usei apenas 2 gotas, então ainda há uma gota restante. Pelo que sei, meia gota é suficiente para curar suas feridas, e a outra metade pode ajudar sua demônio de fogo a se recuperar para seu estado anterior. Ele começou a sentir uma onda de esperança. Seus olhos expressavam claramente seu anseio, e sua voz tremia enquanto exclamava: é realmente sangue de besta dragão? Mas logo depois, ele rapidamente recuperou a compostura e perguntou com desconfiança: mas por que você iria me ajudar? Afinal, somos inimigos. Você não tem medo de que, uma vez que eu me recupere, eu volte para me vingar de você? Embora esse homem precisasse do sangue da besta dragão, ele ainda tinha lucidez suficiente para permanecer cauteloso. Ela apenas sorriu com desdém, seu olhar cheio de desprezo enquanto o contemplava. Você realmente acha que tem capacidade? Suas palavras eram suaves, mas afiadas, deixando-o atordoado em silêncio. Ela se agradava em testemunhar como figuras arrogantes e imprudentes como ele tinham que enfrentar a humilhação. Ela riu abundantemente, o som ecoando enquanto sua mão se erguia alto em direção ao céu. Seus olhos negros como carvão e sua boca amplamente aberta distorceram seu rosto em uma expressão grotesca, assemelhando-se a uma boneca com a boca cortada, exalando uma aura estranha e aterrorizante. As pétalas vermelhas da flor fantasma em suas costas brilhavam intensamente. Descobriu-se que esse era o privilégio dos fortes, disse ela, seu olhar frio. Você não tem ideia do que recebia ao longo dos anos. Xiao tremia de medo, gaguejando: o que está acontecendo? Ele sabia que ela era forte, mas nunca esperou que ela fosse tão poderosa. A cena mudou para a Torre do Segredo Celestial. Neste momento, Shurji estava de joelhos no salão, suas mãos unidas solenemente. Acontece que ela estava relatando a situação aos seus líderes. Ela se tranquilizou: desta vez, não retornei de mãos vazias de propósito, é apenas que o vice-líder da seita da espada veio pessoalmente. Mas a verdade é que ela não conseguia deixar de se sentir ansiosa, suor escorrendo, com uma figura tão significativa aparecendo na seita Mon. Mesmo que eu volte de mãos vazias, meus líderes vão entender, certo? No entanto, em contrariedade a seus pensamentos, após ler o relatório de inteligência, seus líderes explodiram em fúria, atirando o relatório diretamente em sua direção. Um deles gritou: isso me deixa furioso. Seus olhos se arregalaram de indignação: Eitin, como poderia meu primeiro movimento levar a ele se tornar o discípulo de topo da seita Mo? Não consigo aceitar isso. Ele continuou, sua voz cheia de ressentimento: claramente, quando o vi se tornar o infame vilão, fazendo metade de Kings ou cair na diagrama de paralisia da alma, eu sabia que ele era uma ameaça significativa. Ele claramente testemunhou aquela cena.
A visão de King Zhou em suas mãos, juntamente com aquela expressão de ressentimento, não poderia ser confundida. Eu vi com meus próprios olhos um senhor das trevas levar King Zhou a desespero. Ele gritou com raiva, incapaz de aceitar a verdade que acabará de ler. Sua fúria explodiu, como um trovão ao seu redor. Mas agora, aquele velho estava completamente enfurecido. A cena era incrivelmente vívida, e uma aura afiada irradiava dele. Isso fez com que Shunji ficasse assustada, levando-a a dar alguns passos para trás. Era incompreensível, ele o deixará ser um júnior insignificante por 3 anos inteiros. A poderosa aura ao redor de Shunji a forçou a cobrir o rosto para lidar com isso. Quem diria que o senhor da propriedade ficaria tão furioso? Hoje, certamente Shunji encontraria seu fim aqui. Ela estava suando profusamente, tentando suportar a intenção assassina que emanava dele, mas em seu coração, não sentia medo, mas... Eu me aproximei dele tão de perto, se apenas um pouco mais, seríamos como peixes na água. Dizendo isso, Shunji corou, sonhando com o momento em que ela e Lu Xiaojie estariam com os lábios se tocando. Mesmo neste momento, sua mente continuava a se apegar a esse pensamento. Não estava claro se Shunji estava arrependida de uma oportunidade perdida ou lamentando seu fracasso, especialmente ao pensar em Xiaojie. Ela abraçou suas coxas, tremendo, pensando, se houver uma próxima vida, Shunji definitivamente. No final, o velho também havia se acalmado, começando a controlar sua raiva e a pensar um pouco, não, isso não está certo. Sou eu quem segura a bandeira para o céu. Como poderia deixar os outros quebrar a situação assim tão facilmente? Lu Xiaojie, de fato não é simples. Ele começou a conectar pontos mais profundamente e de repente percebeu, poderia ser que o pirralho, Lu Xiaojie, é o jogador de xadrez que tenho procurado todos esses anos? Ele ficou louco, incapaz de aguentar mais e precisou se sustentar com ambas as mãos, isso mesmo, deve ser assim. Ele pode quebrar meu tabuleiro de xadrez. Ele estava atordoado, a sensação de humilhação surgiu, eu inicialmente pensei que já era desprezível o suficiente enviar mulheres para atacá-lo, isso já tinha sido uma trapaça, mas não esperava que aquele pirralho mudasse a cor das minhas peças de xadrez para a cor dele. Ele se sentiu incrivelmente envergonhado e de repente sorriu sarcasticamente, embora você seja um jogador de xadrez, parece muito ingênuo. Ele se vangloriou, pensando que o garoto era apenas uma criança imatura, enquanto ele tinha muitos anos de experiência. O mundo pode mudar, mas a natureza de uma pessoa é difícil de mudar. Algumas pessoas nascem mais cedo ou mais tarde, você será mordido pelo seu júnior, e nesse momento, quem ainda vencerá serei eu. Ele chamou Shunji. Shunji estava assustada, pensando que estava prestes a encontrar sua morte, tremendo enquanto respondia, sim, Shunji, seu coração cheio de medo. Vai acabar logo? Mas ele deu um sorriso enigmático e então ordenou, levante-se. Antes que Shunji pudesse terminar sua frase, ela respondeu apressadamente, este servo está disposto a morrer. Ela ficou abalada, surpresa, não era antes que o comportamento dos mestres parecia querer me matar? O que está acontecendo agora? Ele deu uma nova ordem a Shunji, você não precisa mais se aproximar de Lu Xiaojie. No entanto, quero que você sempre fique de olho na situação da seita Mo, todo mês, no dia 15, você deve me reportar uma vez. Shunji suspirou aliviada, claramente se sentindo aliviada. Após receber a ordem, começou a sonhar acordada, isso é ótimo. Sobrevivi novamente e ainda tenho a chance de me aproximar do líder da seita Mo. Sua expressão naquele momento não parecia de alguém que acabará de sentir terror e foi feliz por escapar da morte, estava? Só de pensar nisso seu coração disparava. Verdadeiramente, louca de amor e sem juízo. Enquanto isso, em Lu Xiaojie, o líder da seita Mo, que era o alvo, estava feliz cultivando, ensopado de suor e parecendo enfrentar dificuldades. Raios de luz o cercavam. Dong Li estava espiando fora da porta, metendo a cabeça para dentro para perguntar, irmão, você está cultivando? Eu tenho algo a relatar.
Imediatamente, Lu Xiaojie usou sua habilidade de controle da água para limpar as manchas de sangue, mostrando que valorizava muito sua imagem e aparência, em qualquer momento um vilém para perder sua aparência. Ele perguntou suavemente, o que aconteceu? Dong Li, animadamente, relatou, a barreira protetora da seita Mo foi concluída, a área para os discípulos que fazem trabalhos simples e os discípulos externos foi preparada. Xiao Ge se levantou instantaneamente, decidindo ir conferir isso para lidar com os futuros testadores. Ele sabia que esse trabalho era muito importante e precisava ser feito. Ele parecia ainda mais animado do que Dong Li. Os dois voaram pelo céu, e Dong Li se questionou, irmão, basicamente não temos tantas pessoas, por que precisamos construir uma área para os discípulos que fazem trabalhos simples e os discípulos externos fora da montanha Danqing? Lu Xiaojie explicou confiantemente, nós não os temos agora, mas em breve teremos. Dong Li pensou consigo mesmo, irmão quer receber muitos júniores, Dong Li não pôde deixar de pensar, se os júniores forem humilhados, naturalmente virão ao irmão mais velho em busca de justiça. Se o irmão mais velho for humilhado, então ele terá que procurar os seniores. Finalmente, Dong Li preocupadamente disse, se você quer receber muitos júniores, não estaremos em grande perigo? Para evitar isso, Dong Li sugeriu firmemente, irmão, que tal eu adicionar uma camada extra de restrição do lado de fora, como uma barreira de proteção externa? Lu Xiaojie também ficou muito surpreso com essa sugestão. Ele respondeu em voz baixa, é apenas uma restrição de distrito, não há necessidade. Assim que ele terminou de falar, Yi Jingzhou de repente colidiu com a restrição, fazendo com que ambos vacilassem e lutassem para manter o equilíbrio. Lu Xiaojie estava extremamente surpreso e perguntou, o que é isso? No entanto, Dong Li respondeu muito naturalmente, esta é a restrição que eu estabeleci. É um pouco difícil de superar, só um pouco. Só um pouco. A força física de um cultivador de espada não é fraca, mas uma restrição como essa, ainda menos que uma formação, pode bloquear o corpo físico mais forte do segundo grau como eu? Lu Xiaojie estava atônito, tocando os arredores da restrição, realmente incapaz de acreditar. Dong Li sorriu e tirou um token. Esta é apenas uma restrição de distrito, mas com este token, pode ser facilmente ultrapassada. Apenas uma restrição de distrito, mas eu posso ver que Dong Li a deu bastante importância. Lu Xiaojie olhou para o token e perguntou diretamente, estou muito curioso, já que é apenas uma restrição e tem tanto poder, como a grande formação da seita Mo foi arranjada pelo ancião Li na nossa frente. O chamado ancião Dong Li juntou os dois dedos, depois rapidamente os levantou até o ombro, parecendo bastante tímida. Diante de seus olhos, ela só conseguia se defender contra cultivadores com um normal júnior do quinto reino. Lu Xiaojie sentiu-se um tanto animado, com os olhos brilhando, pois conseguirá se defender contra um grande cultivador do quinto reino, o que não era nada mal, afinal. No entanto, Dong Li, por outro lado, parecia definhada como papel de arroz molhado. Ela lembrou da última vez em que o sênior invadiu a grande formação, e não sentiu nada, era como se a grande formação não existisse, e ela só conseguia se defender contra um júnior do quinto reino, o que a deixava com uma sensação de segurança muito baixa. Dong Li parecia assombrada por aquele incidente, perdendo sua paz de espírito e uma parte de sua confiança. No entanto, em contraste com Dong Li, Lu Xiaojie a avaliava de forma bastante positiva, que pena, minha autoridade só me permite observar 3 categorias relacionadas ao destino, aptidão, esgrima e fundação. Os talentos de Xiao Lizzie apareceram em outros aspectos, sem dúvida incrivelmente impressionantes. Se eu pudesse vê-los, temo que os atributos de Dong Li realmente mostrariam um grande potencial. Assim, Dong Li é a que possui uma pontuação média de atributo de 999, a mais alta. Ele continuou, comparado a Yu Yui é como o protagonista de um mundo com atributos máximos que aparece de repente, enquanto Dong Li é mais como um personagem em um mundo com atributos extremamente equilibrados. Isso realmente fez Lu Xiaojie se sentir orgulhoso. Minha irmã tem as qualidades de um personagem principal, não é à toa que ela é Lu Dong Li, irmã de Lu Xiaojie. Pensando nisso,
Xiao Jie riu, esfregando o queixo com delícia. De repente, Lu Xiaojie se lembrou de que em alguns dias seria o aniversário da sua irmãzinha Xiao Lizi. Você se lembra da nossa promessa do ano passado? Ao mencionar isso, Dong Li ainda se lembrou. Ela disse, claro, este ano eu irei com você em uma viagem, levando você para matar pessoas. Bom, ainda me lembro. Está chegando, então devemos preparar algumas outras coisas também, afinal, o dia do exame público está se aproximando. Toque toque toque, Lu Xiaojie bateu levemente na parede. O benfeitor foi acordado. O que está acontecendo? Lu Xiaojie pensou, o primeiro passo é preparar os júniores que aparecem de repente, ficar pronto para algumas artes marciais. Lu Xiaojie instruiu, daqui a alguns dias, eu irei descer da montanha para uma viagem, e quando esse momento chegar, deixarei a Seitamo com você sem hesitação. O benfeitor imediatamente concordou. De repente, Lu Xiaojie disse, nesta viagem descendo a montanha, vou coletar alguns capítulos da Morte da Lua para você. Vendo isso, o benfeitor ficou um pouco satisfeito e perguntou de volta, sério? O benfeitor sentou-se diretamente no colo de Lu Xiaojie. Embora estivesse muito curioso sobre o que Lu Xiaojie queria obter os capítulos da Morte da Lua, naquele momento, o benfeitor não conseguiu se lembrar. Depois, ele entrou em pânico, preocupado com o que poderia perder. Então você entende as regras, se eu lhe der os capítulos da Morte da Lua, você também precisa me dar algo em troca. Eu sabia, não é fácil conseguir o que você quer. O que você quer? Ele respondeu, eu quero artes marciais e habilidades com espada, você ainda tem algumas? Lu Xiaojie estabeleceu a condição. O benfeitor concordou, mas hesitou um pouco. Dizendo isso, o benfeitor puxou um monte de artes marciais chamativas, tanto verdes quanto vermelhas, e as jogou. Estas ainda estão aqui, mas nenhuma é mais adequada para você do que o método da respiração. Lu Xiaojie acariciou o queixo curiosamente e examinou, não vou negar que o que eu usar depois terá um efeito significativo. De repente, o anúncio soou, o registro público foi aberto, os jogadores podem fazer login no jogo livremente. Bem-vindo à versão 1.0 do mundo de Tianshuan. Lu Xiaojie levantou seu rosto com grande interesse, o mundo começou a se mover, e o processo de carregamento foi concluído. Jogadores inundaram o jogo, e uma cena vívida e extraordinariamente estranha apareceu diante de seus olhos. Esta era a cidade da ave voadora, o lugar que havia causado uma sensação nos fóruns, e onde ele já havia feito uma aparição. Os dois pareciam muito animados, a garota pensou alegremente consigo mesma, eu sou verdadeiramente sortuda, nunca esperei me encontrar neste lugar. Um bando de aves subiu aos céus como se estivesse sinalizando algo. Aqui embaixo, o homem se sentia incrivelmente revigorado enquanto saboreava o momento. Parecia tão real, este era de fato um jogo, e não um mundo diferente.